Bom, então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unicast, né? É o podcast da Única Terapias. E nesse episódio a gente tem uma convidada muito especial, vai falar de um tema muito bacana. A Vanessa já vai apresentar, como sempre, né? Mas antes, para eu não ser cobrado pelo pessoal, vocês precisam curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar aqui e compartilhar com quem você gosta, para saber mais sobre esse tema também, tá? Vanessinha. Olá, pois é, hoje nós estamos aqui com uma queridíssima, a Cibele Santos, uma terapeuta holística maravilhosa, que também ministra cursos lá na Única, e cada vez que ela dá aula lá pro pessoal, sempre todo mundo adora a aula dela, todo mundo elogia bastante, e ela tá aqui, e hoje ela vai falar aqui pra gente de um assunto, como o André já disse, muito bacana, muito legal, que é sobre aqui, ó, reflexologia podal. Tá aqui a Cibele Santos. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a reflexologia podal, um assunto tão, hoje em dia, né, tão comentado, através aqui de várias curas terapêuticas através dos pezinhos, né? A Cibele falou hoje em dia, porque às vezes realmente essas técnicas, essas terapias, tem fases que do nada, nossa, agora todo mundo quer fazer reflexologia, daqui a pouco aparece outra. Mas a reflexologia é uma técnica muito antiga, né? É uma técnica que, nossa, eu lembro que desde o meu comecinho, quando a Única começou a existir, já se falava em reflexologia, já tinha os cursos de reflexologia. Então, mas ultimamente, geralmente, a procura tá grande, né? Sim, porque a reflexologia ela é uma técnica milenar, na verdade, né? E, assim, não se sabe ao certo a origem, né? Exatamente quando se começou. Porém, dizem que foi no Egito, né? Outros falam que foi na China, outros... Mas, porque, na verdade, a história em si tem mais basicamente no Egito por causa das figuras que foram encontradas de pessoas massageando, né? O pé e a mão, aquelas figuras antigas. Então, tem lá duas pessoas massageando os pés e mais duas pessoas, uma massageando a mão, que são os pontos reflexos do corpo. Então, a partir daí foi começando os estudos e espalhando pelo mundo. Então, cada país foi colocando ali a questão, assim, de melhoria, assim, estudando cada vez mais, né? E aí, assim, o grande lance da reflexologia foi que antigamente eles usavam a terapia com zonas reflexas, né? E aí eles dividiam o pé primeiro por zonas, ainda não tinha o mapa. Né? Então era por zonas, então nosso corpo dividido em 3 partes, onde você fazendo pressões ou fricções, né? Você amenizava ali dores. E aí houve aí a questão do estudo, e a Eunice, né, uma mulher, ela era assistente de um médico, né, o Dr. William, que era um médico que cuida do ouvido. Ai, gente, esqueci. O otorrino. Bom, e aí ele usava, às vezes, algumas manobras para sedar os pacientes, para poder fazer ali algum tratamento mais complexo. E aí, com o estudo, ela fez, né, os pontos do pé. Então, ela que desenhou ali cada pontinho. Então, imagina, você identificar num pé todos os nossos órgãos. Eu achava que a reflexo tinha a ver com os pontos da medicina chinesa. Você falou de Egito, eu achava que era alguma coisa mais para acupuntura ali. Isso, é porque cada país, né, foi aprimorando técnicas. Então, foi identificado no Egito que existia algo ali, né, mas não ao certo começou lá. Eles aprimoraram isso. Aí depois foi para a China, onde começou o quê? As pressões, né? E aí eles usavam também questões de massagens voltada para shiatsu, porque a compressão digital usada muito no shiatsu, então por que não usar no pé? Então cada lugar foi colocando ali um pouquinho do conhecimento. E hoje, no Brasil, essa técnica é bem usada e vem crescendo cada vez mais, né? Porque foi comprovado cientificamente que uma massagem nos pés, mas não é uma simples massagem, como eu sempre isso falo. Que eu ia te perguntar, isso não é uma massagem nos pés, né? Porque a pessoa que às vezes é um massagista, né, faz a massagem relaxante corporal, eu sei porque lá na Única a gente tem. É corporal e facial, e aí tem a massagem nos pés, não tem nada a ver com massagem nos pés, ela é diferente. É uma massagem, só que ela é focada em tratamento.
né? Então, ou seja, você trata algumas questões, né, de saúde, inclusive, e emoções através dos pés. Então, na massagem relaxante, você faz manobras de massagem relaxante no pé. Mas o legal é assim, né? O aluno que faz a relaxante fazer a reflexologia, o que pode acontecer? No meio da sua massagem, você pode agregar algumas manobras da reflexo. Sim. E aí o seu cliente não se torna uma massagem só relaxante também, né? Eu falo que é sempre uma massagem relaxante terapêutica. É um plus. É um plus. Então, você tendo conhecimento, você agrega. Sim. Então, às vezes a pessoa não gosta de ser tocada no corpo, mas ela gosta de ser tocada nos pés. E no caso, você falou de ter a massagem relaxante e dominar também a reflexo, ela pode misturar outras técnicas também. Sim. Aroma, cromo, tudo nesse atendimento. Por isso que hoje, quando a gente divulga massagem, vocês podem perceber que não é só como relaxante, né? Entra a massagem relaxante terapêutica, porque você agrega as técnicas que aquele paciente pode receber, né? Então, você tem que ter eu vi uma moça que até foi aluna nossa, ela faz a reflexologia com escalda-pés, né? Aí já é uma outra coisa que ela coloca também, né? Isso, é verdade. Pra quem gosta, pra quem não sente cosquinha que nem eu, no meu pé não dá pra tocar. Pra quem gosta é bom, pra mim não vai ser. Então, o escalda-pés, ele pode sim fazer parte do tratamento. Eu falo tratamento, porque realmente a reflexologia, ela é um tratamento. Então, você pode fechar, por exemplo, você faz a ficha de anamnese e aí você pode identificar, né, o que aquele cliente ele precisa de tratamento, no que? E aí você faz um pacote toda semana, ele vai lá e é um tratamento mesmo, né? E aí você pode incluir o escalda-pés junto para dar mais aquela aliviada, né? Então a primeira sessão ser uma reflexologia justamente para ali descobrir de repente algo, né, ali que não tá legal a nível físico ou emocional e dar continuidade com outras terapias, se for o caso. Isso, é que assim, a reflexologia, às vezes a pessoa ela nem sabe o que ela tem. Vou dar um exemplo sobre mim, né, que a gente estava conversando, né? Eu fui fazer uma reflexologia e aí, né, a massagista olhou pro meu pé e falou assim: nossa, Sibeli, seu pé tá avermelhado. Aí já me deu o sinal, porque como, né, eu já tenho o conhecimento, assim, eu falei, nossa, mas vermelho? Falei, será que é porque eu fiquei o dia todo em pé? Mas naquele dia eu tinha tido tontura, né? Só que eu achei que porque a nossa vida corrida, a gente às vezes nem almoça, né, nem nada. E eu falei, não deve ter sido nada, né? E eu tava ali já para receber, mas eu não sabia o que eu tinha exatamente. Na verdade, o reflexoterapeuta, ele não dá diagnóstico, ele te orienta, né? Nós não damos diagnóstico para a pessoa, a gente orienta que aquele ponto ou a coloração do pé está identificando alguma coisa. Então, ela pode ter alguma patologia. E aí, a pessoa, né? No caso, eu tive a massagem. E aí, quando fui pra casa, super relaxada, feliz da vida, né? Porque relaxou os pés. Quando foi 3 horas da manhã, que é a hora que começa o nosso ciclo, né? É exatamente do pico de energia, eu acordei com dor de cabeça, né? Então, já me deu um sinal. Falei, eu fiz, meu pé tava vermelho, dor de cabeça. Fui pro hospital, medi minha pressão, tava alta. Então, ou seja, aí depois eu fui no cardiologista, fiz vários exames e, né? Ou seja, herdei... O corpo ali acusou. A cor do pé. Herdei, entre aspas, assim, né? Uma pressão alta, mas hoje controlada, tá? Mas, assim, o que foi que me orientou aí foi o reflexoterapeuta falar da cor do meu pé. Sim. Né? E aí é onde a cor do pé... Cada cor transmite alguma coisa. Né? Então, um exemplo é o pé avermelhado. O pé rosado, questões do ovário, né? Cistos... Quem que fala que o corpo fala? Quem que fala? Tem alguém que tem um livro disso, Cristina né? O corpo Cairo, fala, né? Cristina Cairo e a Eunice, que é a grande mãe da reflexologia, ela tem um livro que fala que os pés contam, né? A história que os pés contam. Então, tem bastante informação, porque não é só questão física, também tem as questões emocionais. Sim. Eu fico imaginando um paciente que vai buscar um profissional que é leigo, ele acha que a reflexologia é só uma massagem, é só um carinho ali nos pés, e aí do nada você descobre um negócio desse, ou aperta um ponto, é assim que acusa? Isso. Apertou o ponto, doeu, aquele ponto referente àquele órgão pode estar com algum problema. Sim, por exemplo, né, aqui a gente tem o pé, tá? Então, o nosso pé, ele é composto por quê, né? Por quais órgãos? Todos os órgãos estão aqui na parte de baixo, né? Na planta do pé. Aí a gente também tem dorso do pé, que a gente também tem informações.
dedos também traz informações. Nossa. Então, ou seja, todos os nossos órgãos, tanto a parte esquelética, né, quanto a parte que trabalha aqui todo o sistema, tá aqui no pé. Então, se eu tô massageando e de repente, né, eu faço a pressão num ponto e o meu cliente faz careta ou, né, tipo, faz assim, pode ter certeza que ali Nossa, tem alguma coisa. Eu tô todo ferrado. Quando eu faço aula com a Vanessa de yoga, que ela coloca os cabos de vassoura no chão pra gente pisar, eu não consigo, meu pé dói todo, dói atrás, na frente. Às vezes também tem a ver com a parte emocional, não só física, às vezes é ansiedade, Todos os pontos dói no meu pé quando eu piso naquilo ali. Então é possível assim, mas geralmente... Ela que tá dizendo, viu? Ansiedade. Geralmente na pressão aqui, vamos ver, né, qual parte que é. Eu tô aqui cheio de coisa na orelha, que eu fui fazer acupuntura. E cabe também, como tem a ver, né? A acupunturista estava me atendendo, ela atendeu, ela começou a falar, você tem isso, você tem aquilo, você tá ansioso, porque ela falou, a orelha fala, ela falou a mesma coisa, a orelha é uma fofoqueira, a Lúcia falou. E aí no final ela falou, mostra a sua língua. A coloração. Língua? Também, a coloração, Também. exatamente. Exatamente. Como pode, né? Porque o corpo responde, o corpo fala, né? Ele não mente. E a questão da reflexologia, ela é legal, ela é muito interessante, porque assim, não é só essa parte, né, que eu falo dos órgãos, ela tem algumas ramificações. Então, às vezes, até o formato do pé, você consegue identificar a característica de alguém. Então, ela é fofoqueira também, o pé também é fofoqueiro. Nossa, é que eu não tô lembrando agora, mas eu vi uma notícia esses dias, faz pouco tempo, que o formato do nosso pé tá todo errado. Estudos vêm comprovando isso. É por causa de sapato. O pé da pessoa tá ficando todo afunilado. E o certo é ele ficar aberto, espalmado assim. E ele tá todo torto. A maioria das pessoas, principalmente mulher que usa salto alto. Bico fino. Tá mudando a forma do pé, que não é para ser dessa forma, né? Exatamente. Pode ser que influencie também, influencia, né? Nos pontos. Tanto né? a forma de você pisar, né, quanto os calçados que são usados. Então, por isso que eu falo, o reflexoterapeuta, ele não vai dar o diagnóstico, porque tudo isso pode influenciar, mas ele dá uma sinalização, né? Então, assim, se de repente, vamos supor, a gente tem aqui, na parte de cima dos dedos, se você olhar o pé, vamos lá, né? Aqui a gente tem, vamos supor que aqui tem outro pé, certo? Então, no meio, entre ele, eu tenho o que? A coluna, que é a lateral interna. Então, se você olhar aqui, realmente, ó, aqui a gente tem a cervical. Sim. E faz até o formato, né? Aí você desce mais um pouquinho, aqui a gente tem a parte, ó, lombar. Que também. A curvinha da nossa coluna. Curvatura igual. Exatamente. E descendo aqui, a gente tem, né, o cóccix, né, a região mais para baixo, né, do nosso corpo. Aí você olha o lado externo, a gente tem o lado do meu corpo, o lado externo. Então, se você olhar aqui, também não tem, né, uma ondinha aqui do lado que a gente fala, é o nosso ombro, tá? Descendo mais um pouquinho, se você passar a mão, você vai sentir como se fosse um ossinho, né? Vocês percebem no pé de vocês? A quem tá em casa pode fazer o teste. Né? A gente tem eu tenho essa... Descendo mais um pouquinho, ó, joelho e aqui pra baixo, né? Que aí já vem entrar na parte dos pés. Tá? Então, a cabeça é tudo isso aqui, né? A ponta da cabeça são as pontas dos dedos do meu pé, tá? Então, a partir daqui você já começa a identificar sinos nasais, olhos, né? E vai descendo aqui, a gente tem coração, pulmão, tá? Plexo solar, que é super importante também no pé, que geralmente quando a gente faz essa pressão, as pessoas sentem dor, porque o plexo solar, ele identifica muito ansiedade, insegurança, medo. E hoje em dia que eu falo, depois de tanta coisa que a gente passou, muitas pessoas estão com esses sintomas, né? E na reflexologia a gente pode curar, às vezes, né? Essa pessoa tem que estar aberta também para estar recebendo a massagem, né? Sentir a energia. E aí, conforme eu faço essa pressão ou estímulo, o que eu estou fazendo? Aqui eu tenho pontos meridianos, né? Do shiatsu. Canais de energia que sobem todo o corpo. Então, o que eu estou fazendo? Levando um fluxo energético, liberando esse fluxo energético para todo o meu corpo. Para aquele órgão que pode... Mas aí, como é que funciona isso? Como é que funciona esse tratamento, por exemplo? Você apertou ali, pressionou, o que vai fazer no órgão? Vai liberar energia para o órgão, energia boa para aquele órgão se estiver com problema. Isso, exatamente. Porque você... tá trabalhando justamente ele. É como se estivesse pegando no corpo, né, no corpo de vocês, na massagem relaxante, ou shiatsu, e fazendo isso, né? Quando eu faço esse movimento, eu estou sedando dor, né? Alguma dor, alguma coisa que está lhe incomodando, ela vai sedar. Quando eu faço alguma fricção,
eu estou estimulando. Então, quando a gente na reflexologia, por exemplo, na parte interna do pé, eu só uso pressão. Por quê? Coluna. Geralmente as pessoas têm muita dor, né? Na coluna, problema de coluna. Então, eu vou sedar a dor dela. Então, eu só faço pressão. É como se estivesse massageando a pressão coluna. contínua, né? Aí tem várias formas, né, que na aula eu explico certinho o tempo, como que... Porque não adianta eu chegar aqui e fazer só isso aqui, ó, muito rápido. Sim. Né? Então eu tenho tem um porquê, né? Tem um porquê. Saber onde apertar. Tem uma técnica, tem uma né? técnica, que é por isso que não é uma massagem simples, né? Não é só uma massagem. Não, você tem que saber exatamente aonde você que a massagem, ela já tem técnica, né? Tem começo, meio e fim uma massagem, né? Sim. Eu até digo, tem gente às vezes que vai lá buscar um curso e aí a pessoa fala, mas eu já faço massagem, veio de família. Eu falei, não, você não faz massagem. Todo mundo fala que eu tenho uma mão boa, eu falo, né? você não faz massagem, você faz carinho. Massagem é técnica, né? Tem começo, meio, fim, o porquê da massagem. Não pode sair fazendo isso em todo mundo. A repetição. Então, daí o profissional se formar num local bacana, né? Porque senão... ele sai tocando em todo mundo sem poder. Principalmente quando lida com isso, né? Com os pontos dos órgãos, né? Inclusive, eu sempre falo em aula que esses dias eu estava vendo nas redes sociais e eu vi um curso lá super barato. Eu falei, nossa, né? Aí fui acessar para ver o vídeo, né, da propaganda, tá? E foi informado no vídeo que o lado externo que era a coluna. Eu fiquei assim. Nossa. E eu vi comentários de pessoas lá embaixo que já conhece, falando que é absurdo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter o conhecimento, aonde fazer, com quem fazer, porque imagina, você fazer um movimento errado, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, se eu fico estimulando o fígado dela, eu posso provocar ali um pico de diabetes. Uma pessoa, por exemplo, que está gestante, né? A gente tem aqui, né, na lateralzinha dos pés aqui, a parte embaixo, né, do malelo. Eu tenho aqui os cistos, ovários, útero. Cistos não, desculpa, ovários, útero. E aí eu posso ficar pressionando ou estimulando. O que eu tô fazendo? A mesma coisa de estar contraindo a região, né, da gestação. E aí, que eu posso provocar? Né? Que isso é o que chamam que tem pontos abortivos. Exatamente. Né? Então eu tenho que realmente entender para poder fazer. Daí tem que aplicar uma boa ficha de avaliação ali para realmente saber o que a pessoa tem, né? Exatamente. Então, ou seja, tem contraindicação. Tem. Tem contraindicação, sim, assim como todas as massagens. Sim. Né? Então, não é uma simples só apertar, deslizar. Eu tenho que saber exatamente onde eu posso trabalhar naquela pessoa. Tá? Então, posso falar das contraindicações, né? Já que a gente entrou nessa questão, né? Então, pessoas com pressões, né? Pressão alta ou baixa descompensada, tá? Porque comigo aconteceu o pico, porque eu já estava com a pressão, fiz a reflexologia e aí subiu mais ainda. Deixa eu só te cortar então, porque você está falando disso. Então, no caso, você tinha pressão alta, não sabia. Não sabia. E aí, no ponto, aumentou a pressão. Mas e se você soubesse, e o profissional também, teria como ele baixar a pressão? Então, na verdade, pressão descompensada, eu não posso fazer massagem. Nem para baixar, nem para subir? Não. Eu tenho pressão alta, eu quero baixar minha pressão. Não existe. Ela pode fazer o tratamento com o tempo, né? Porque aí se eu sedar, tudo bem. Porque assim, quando eu faço a massagem, eu estou estimulando o fluxo sanguíneo, certo? O fluxo sanguíneo trabalha coração, então eu posso acelerar ainda mais. Mesmo que eu faça, tudo bem, você pode acalmar a pessoa, você acalma, mas você está trabalhando a circulação dela também. É porque então, aquela coisa, tudo começa no emocional, né? Isso. Só que depois que já está no físico, cristalizado aí isso é uma prova aí que mesmo relaxando o emocional, né, as tensões, a ansiedade, a preocupação, que isso a gente trata do emocional também no pé. Mas, em compensação, agora já se cristalizou, já é um problema físico. Exato. Que aí já se torna uma contraindicação, isso. De repente. Não é assim, não foi um pico de pressão por estresse naquele momento, né? Tipo, às vezes a pessoa pode já tá ali mas não, pressão. Já... porque na família já veio. Por exemplo, no caso, você é uma terapeuta, aí você fez o diagnóstico, viu que a pessoa tá com pressão alta, ou ela te falou, tô com pressão alta, quero receber massagem. Você vai falar, não, você não pode receber massagem. Se você dominar outras técnicas, você pode usar. Que eu falei, tem ponto para baixar a pressão? Não posso usar. Mas eu posso usar aromaterapia, por exemplo? Floral? Pode. Aurículo? Você pode usar uma outra técnica caso você domine. Porque a massagem em si, aqui eu tô fazendo
as pressões. A aurículo não, você já vai direto no ponto ali para equilibrar. Sim. Né? A reflexologia é é um estímulo também que eu dou pro corpo. Então, se eu estou estimulando o fluxo sanguíneo dela... Não, né? isso vai muito de você também escolher um bom profissional, né? Sim. Um profissional ético, né? Sim. Porque ele vai te falar, não, eu marquei, mas eu não vou poder te atender. Eu vou passar para um falo colega por mim ou eu que vou fazer não uma outra atendo, técnica. Isso. Exatamente, eu indico Que é o mais uma outra ético, né? técnica. Tá? Isso daí a gente com anos, né, de única, eu já ouvi cada coisa, cada situação de gente que tem coisas que são meio óbvias, né? Tipo, se a pessoa faz um curso, contraindicação, falar de contraindicação, o professor vai falar. Sim. E aí, ou seja, eu penso, pelo menos, né, que eu acho que todo mundo que tem um certificado, um diploma, uma certificação, que fez um curso de massagem, ele sabe que tem contraindicação. E aí, eu já fiquei sabendo de alguns terapeutas, massoterapeutas, que se dizem assim, pelo menos, que atendem, fazem massagem que eu sei que não poderia ter sido feita em gestante, ou no caso de pressão alta, diabético. E aí a gente pensa, caramba, gente, como que essa pessoa consegue dormir, né, à noite, tranquila, com a consciência tranquila? Porque uma vez, eu nunca me esqueço, rapidinho, só para contar, uma vez um senhorzinho passou lá na porta da Única, e aí ele falou assim, vocês fazem drenagem linfática aqui? Aí eu, sim, nós temos sim terapeutas que fazem drenagem. Então, porque olha meu pé. Aí eu olhei pro pé dele, pra perna dele, era super inchada, avermelhada, sabe, assim, super escura já. Então, porque a minha amiga fez drenagem e ela também tinha dores nos pés e deu super certo pra ela, então eu queria fazer também. Aí eu olhei, sabe assim, tipo, a gente não precisa saber muito do assunto, que dá pra ver que, opa, né, merece cuidado aí. Aí eu falei, mas o senhor tem uma recomendação do médico, tem uma autorização do médico? Não, precisa ter? Eu falei, então, no seu caso, né, eu acho que seria recomendado, porque tem muito inchaço, já tá em uma cor diferenciada. Ai, que pena, poxa, queria tanto. Enfim, eu não recomendei ele fazer ali naquele momento, nem comigo, nem com ninguém ali da Única. E ele foi embora, sumiu. Uns 2 meses depois, esse senhor passou lá na frente novamente, ele me viu lá dentro, ele falou, ai, que bom que eu tô te vendo aqui. Eu queria só falar uma coisa pra você, obrigada por aquele dia você não ter me atendido, não ter indicado eu fazer a drenagem. Eu fui no meu vascular, como você falou pra eu ir, e o meu vascular falou que eu não posso de jeito nenhum fazer, que eu tô com uma trombose e... Enfim, a minha consciência estava tranquila por 2 vezes, né? Naquele dia que eu falei não para ele, naquele dia que ele me deu esse feedback do médico. Então, assim, é muito sério, né? Então, voltando à contraindicação, a trombose também não pode de forma alguma, né? Porque imagina, você estimula o fluxo sanguíneo. Se tem um trombo formado no pé, você pode estimular ele subir na corrente sanguínea, né? Ir pro pulmão, e aí já viu, né? Então, essa questão também não pode. Gestante, pode fazer aquela massagem bem de levinha, desde que você entenda onde é os pontos que você não pode trabalhar na gestante. Porém, eu indico assim, sempre com indicação médica, em casos né? Exatamente, com autorização do médico, né? E você sabendo exatamente onde trabalhar, porque o pé da gestante incha, a gente sabe, né? Sim. Então, você pode fazer ali algumas manobras restritas, tá? Mas aí também vai de cada profissional querer atender ou não, nesse caso, com a liberação do médico, tá? Por exemplo, pés com machucado, pés com, por exemplo, sabe as frieiras, né? Que aparece, de repente ali você também colocar a mão, então tem toda uma questão ali de você fazer uma análise. Eu sempre falo para os alunos assim, antes de tudo, né? Faz a ficha e avalia, né? Porque a reflexologia, ela é o quê? Reflexo, né? Reflexo é você olhar. Então, tem a inspeção. Você vai fazer uma inspeção no pé. Posso? Mesmo que a fichinha tá bonitinha. Olhei pro pé e vi que não tem condições. Porque às vezes a pessoa fisicamente tá assim, né? Não tem nenhuma patologia. Mas o pé dela não tem condições de receber uma massagem. E aí, né? Pra você ver que são as coisas que acontecem, né? Sim. Imagina. Eu ia perguntar isso. Falei, como é que faz pra tratar pé, né? Porque pé é um negócio meio
Não, e é muito engraçado, né? Porque... Tem que fazer uma higienização. Com certeza. Mas aí no atendimento você pede pra pessoa vir com o pé limpo ou você limpa na hora? Fala, vai no banheiro lavar o pé. Não, a gente faz a higienização, né? Mas dependendo da situação, né? Se você tiver uma salinha que tem ali, fala, você pode usar, né? Ou, né, você vai fazer um escalda-pés, já vai lavar, já vai limpar ali, né? Não, porque às vezes eu falo, porque às vezes tem gente que vem sem noção mesmo, né? Sim. Acontece. Nossa, e como relaxa, né? Você falou agora do escalda-pés, faz pouco tempo que eu fiz um escalda-pés e depois deitei na maca pra fazer a reflexo. Gente, eu viajei, eu fui muito longe. Literalmente. Eu fui muito longe, foi muito bom demais. E é muito engraçado porque quem é totalmente leigo, né, no assunto, e aí um profissional, né, começa a olhar pro pé da pessoa e começa a falar, né, começa a descrever a pessoa só olhando pro pé dela, né, aí a pessoa, credo, como assim? O que você tá vendo aí no meu pé? Sim, Como é que você sabe? Eu falo isso pros alunos, eu falo, gente, cuidado, tá? Aí o pessoal, cuidado, por quê? Eu falei, porque às vezes você vai lá, né, aí o profissional vai olhar e vai se ele entende do formato do pé, formato de dedos e tudo mais, né, outras informações que o pé traz, ele vai começar a falar das suas características, das suas emoções. Aí você vai ficar olhando e falar assim, nossa, ela, né, porque já aconteceu comigo, exatamente. É tipo cigana, tá lendo a minha mão. E aí, assim, né, acaba entrando no outro lado, que infelizmente algumas pessoas acabam, né, usando isso dessa forma. Sim. É porque eu adivinho, eu sei da sua, entendeu? E aí eu sei como tratar. Então, assim, a gente tem que realmente saber. Não, é o que eu falei, vai, tem que tomar muito cuidado, a importância de escolher um bom profissional, né? E eu brinco E com a pessoa vem leiga, ela tá com dor, ela marca com qualquer um que quer sair fazendo. É Isso. difícil pro paciente isso, né? E aí eu falo assim, né, pros alunos, né, principalmente pras mulheres, pros meninos, elas estão procurando um parceiro, olha o pé. Aí eles dão risada, eu falei, porque você já vê a característica, fala, não, esse tá realmente é de família, não, esse é mais solto. Até isso o pé traz, né? Então, essa parte também não. Mas assim, na questão dos tratamentos, né, a gente tem várias patologias que podem ser tratadas, sim. No pé, por exemplo, insônia, depressão, né, enxaqueca, tá? Então, tem ali, né, as listas de patologias que podem ser tratadas através das manobras no pé. Tá, legal. E precisa ser sempre feita com óleo, que a gente estava comentando no começo, né, sobre óleo essencial. Poderia, por exemplo, não tenho óleo aqui, não tenho creme, vou fazer sem óleo, sem creme, pode ser no pé seco? Pode, só que você não vai ter o deslizamento. Então, você pode usar um creme, né? Eu sempre falo assim, primeiro você tem que entender o seu cliente, tá? Porque se eu for usar um óleo, eu tenho que saber qual óleo que eu posso usar nele. Porque eu posso ou estimular a energia, às vezes a pessoa já tá com a energia lá em cima, né? Vamos falar um pouquinho de yin aqui, um pouquinho, né, nesse sentido. Ela já tá, nossa, naquele pico. E aí você usa um óleo que vai, tipo, um hortelã-pimenta, por exemplo, vai, né, subir ainda mais a energia dela, então não vai fazer bem, tá? Ou é uma pessoa que já tá depressiva ali, aí você usa um óleo essencial que vai acalmar ainda mais, ela vai ficar mais para baixo. Então eu tenho que entender um pouquinho de aromaterapia, né? Então, legal, já faz logo a aromaterapia para entender. E assim, usar o óleo no creme. Então você não precisa passar o óleo diretamente no pé. Tá. Então você pinga ali dependendo do óleo, que é bem forte, né? O óleo, o verdadeiro olhinho essencial, você pinga no creme e aí você pode misturar e fazer. Porém, eu não indico muito óleo, porque quando eu vou trabalhar a parte da pressão, pode me atrapalhar o deslizamento, né? Na hora que eu vou fazer a pressão, então, pode escorregar. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre, né, nas aulas eu explico a quantidade certa, qual o melhor creme, mas o melhor creme é o neutro, né? É o neutro. Agora, se você for querer trabalhar essa parte de aroma junto, aí você já complementa com outra técnica, né? Sim. Realmente, quem gosta dessa área, o ideal mesmo é fazer um conjunto de técnicas, né? Porque, para não acontecer isso, por exemplo, tem contraindicação, não vou poder atender em reflexo, então ela vai poder estar escolhendo uma outra técnica, ou complementando, né? Imagina, faz uma relaxante, quando chega no pé, aí aumenta as manobras, né, da relaxante, incluindo as manobras da reflexologia, finaliza com reiki, enfim. Né? Então, assim, usa as gotinhas do óleo essencial da aromaterapia. Nossa, aí é completo. Aí é completo, né? E assim, realmente, uma massagem no pé... Gente, imagina, o pé suporta todo o nosso corpo. Além de suportar, eu tenho todos os órgãos aqui.
né, para ser trabalhados. Às vezes a pessoa não gosta de ser tocada, pé, adoro massagem no pé. Então ali é o momento, tá? E que nem eu falei, eu vou tratar, por exemplo, uma insônia. Vamos falar da insônia um pouquinho. Que é tão comum, né? As pessoas, a cabeça, né, com tanto pensamento, já fala assim, a cabeça com tanto... Vamos acalmar esse pensamento, tá? Então, aqui na ponta dos dedos, eu tenho a cabeça, né? Que nem aqui tá no mapinha, tá vendo? Né? No mapinha, eu tenho aqui, ó, tá? A cabeça. Onde seriam esses pontinhos lilás. Isso. Então, aqui em cima, aí eu tenho, ó, a pineal e pituitária, que tá onde? Nessa região aqui do dedo, né? Do nosso hálux, que é o nosso dedão, né? Muita gente não sabe o nome dele, é o hálux, tá? E aí eu vou trabalhar pontas da cabeça, pituitária e pineal, porque são os pontos ali, né, que tá estimulando, tá? Que tem estímulos. Eu trato o plexo solar, que é aquela questão da ansiedade, da depressão, que pode estar relacionada à insegurança, né? Vida maluca. E o fígado, tá? Porque o fígado, ele é um órgão extremamente, né, todos são, mas o fígado, ele transmite também muita energia para os outros órgãos. Você pode reparar, uma pessoa que ela não tá bem, ela vai sentir alguma coisa ali no fígado. Porque, né, tipo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que é bem amargurada, alguma coisa assim, diabetes, né, vai atingir ali o fígado. Sim. Então, a gente trabalha esses pontos. A gente faz a massagem, tem a sequência certinha, e no final que eu faço nos 2 pés, eu vou tratar a patologia. Que aí eu fico mais algum tempo ali trabalhando nos pontos. Então essa seria, né, completa mesmo. Completa. O que eu acho ruim pro terapeuta é que a pessoa só vem quando tá com o problema, já tá ferrada, né? Ela não vem como... Terapia tinha que ser tipo uma academia, né? A pessoa tinha que ir sempre, né? Até pra como... Prevenção. Não só quando, tô ferrado. Não, você tem que ir antes, né? Porque aí já vai acusando isso, talvez, né? Sim. Talvez não, com certeza, né? E prevenindo também, para não E prevenindo, sim, né? Vai como uma prevenção. Buscar um terapeuta, um massagista, um acupunturista, enfim. E a massagem, né? Vamos pensar agora aqui nos terapeutas, né? Tem que ser sempre feita, por exemplo, numa maca, né? O massagista teria que ter uma maca, o paciente, né? O cliente tem que estar deitado, ou poderia ser feita, de repente, numa cadeira, deitado no chão? Pode. Porque assim, tanto pode ser na maca quanto numa cadeira, mas desde que seja um pouco mais inclinada, até para o cliente ficar mais confortável. Porque os pés né, têm que ficar para cima, sim, né? A massagem é feita para assim. eu poder, né, alcançar os pés. E isso que você falou é interessante. Lembra que eu falei do Egito? No desenho, né, o terapeuta que está fazendo a massagem, ele não está de frente. Ele está de costa. Tá como se estivesse aqui. Vou pegar desse lado, né? Que fica mais fácil. Ele está pegando por aqui, ó. E o paciente está atrás. Tá pra lá. Por quê? Né? Segundo as escrituras, isso era uma forma de respeito para você não ficar de frente para o seu paciente. Né? Só que hoje muita coisa mudou, né? Você cobre, né? E era uma forma de não ter o contato ali diretamente visual com quem estava recebendo. Interessante, né? Nossa. E aí foi mudando-se, claro, né? Isso há muito tempo, né? Milhares, assim, de anos atrás. Sim. E aí era dessa forma o desenho, né? Que assim, né? E ele fazendo dessa forma. Tá. E quem estava, né, recebendo colocava a mão embaixo da axila, porque para eles um ponto energético era a axila. Então, enquanto eu tô recebendo, de um lado eu tô assim. Quem tá recebendo, né? Colocava a mão na axila para não receber, não ter aquela troca energética, né? De levar alguma coisa. Então, para você ver, ó, isso há não sei quantos mil anos antes de Cristo já, né? Já eram espertinhos, né? Porque, gente, é tudo de bom. Aí passou-se pela tribo indígena norte-americana também, que os curandeiros, os xamãs já usavam também a reflexologia. A massagem com pedras quentes, imagina, né? Você já tá trabalhando o pé. Aí você usa uma pedrinha quente na região. Então você já mistura a técnica, né? Sim. E aí, é o que eu falei, a importância do profissional ser bem qualificado, né? Ter um leque de opções porque ali, a gente, quando vai trabalhar um pé, eu ponho uma pedra quente bem na onde está ali o plexo solar para trazer o equilíbrio, e entre os dedos também, que aqui a gente tem o centro das emoções. Tá? Sim, muito legal. Então, olha, eu amo massagem, amo receber massagem, mas a minha preferida sempre foi a reflexologia, gente. Nossa, é muito bom.
E mesmo quando tem algum pontinho doloridinho, alguma coisa, nossa, eu relaxo tanto que eu não sinto nada, é muito bom. Ai, muito legal. E o curso de reflexologia, são quantas aulas, carga horária mais ou menos? São 4 aulas. Então, assim, na primeira aula a gente fala um pouco da história, até porque eu falo, o profissional, além de, claro, ter a técnica, ele tem que saber de onde veio, como que funciona, né? Porque não adianta só eu ir lá saber fazer a técnica e não saber a história daquilo que eu tô praticando, né? Então, na primeira aula a gente fala da história, né? Tem toda ali uma brincadeira legal que eu faço também, um adendo sobre o aspecto dos pés, e aí, né, os alunos começam a olhar, um olha do outro, aí, então tem essa interação bem gostosa, eu acho que por isso que eles gostam também, né? Porque eles vão se descobrindo também, faz né? todo mundo descobrir o lado fofoqueiro, né? Isso, exatamente. O lado que vão achar por aí que é, nossa, a intuição dela. Aí a pessoa sai do curso e vai ficar anda assim na rua. Sim. Tu conversa com a pessoa. Teve um curso que tinha um bombeiro, né? No curso, um aluno. E aí eu brincava com ele, eu falava assim, aí agora lá ele era guarda-vida na praia. Aí eu falei assim, agora você vai, em vez de ficar olhando quem vai estar lá, você vai olhar pros pés. Então, assim, né? E aí na primeira aula a gente já entra ali na prática, né? Para começar a entender os movimentos e as manobras que a gente pode fazer. E aí dali para frente é aula prática, muita prática. Depois a gente tem um ambulatório na última aula, né? São 4 aulas. E o ambulatório é um momento em que o aluno vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Só que aí eles vão atender pessoas de fora. Uhum. Então isso que é legal, porque você acaba ali já quebrando, às vezes eles ficam com medo, com receio, né? Mas, gente, não tem nada melhor do que alguns desafios pra gente aprender, né? Sim, então, verdade. E aí isso que é gostoso do ambulatório. Porque aí você quebra ali o medo, Então, o basicamente, receio. uma massagem dessa você vai aprender a teoria, vai pôr em prática, tem uma sequência de manobras a massagem e depois tem os pontos de acordo com o problema da pessoa. Sim. Que aí que entra mais o conhecimento ali, eu ia falar sensibilidade, o conhecimento do profissional, né? Porque aí que ele tem que estudar mais profundamente isso. Né? Porque decorar as manobras é fácil, você decora as manobras, A sequência. é uma massagem, ok. Mas aí os pontos que ele tem que se aprofundar mais, né? Dentro da massagem, na verdade, você já está fazendo o tratamento. Porque você faz manobras de pressão, né? Em todos os pontos. A gente tem geral, as 5 linhas, né? Então, eu tenho que trabalhar essas 5 linhas. Então, eu trabalho com algumas manobras, né? Onde eu já estou tratando toda a parte do corpo. Então, por isso que mesmo quem não tem nada, sai, né, tranquilo, calmo. Por quê? Porque vai trazer bem-estar para a pessoa. Ela vai se sentir mais tranquila, né? Então, assim, equilibrada, digamos, né, dessa forma. Então, ela traz vários benefícios. E mesmo que ela não saiba que tem, só com a sequência da massagem, você já tratou alguma coisa ali. Isso. Então, ela vai... E assim, claro, o pós é sempre legal falar, né? Porque às vezes você faz a massagem, a pessoa, ela vai, né? Vou falar assim, ela vai mais vezes ao banheiro. Por quê? Imagina, eu tô trabalhando o intestino, eu tô trabalhando bexiga. Então, o pós-reflexologia, ela libera toxinas que tá no corpo. Você tá fazendo esse trabalho com ela. Sem tratar exatamente a patologia, só com a massagem. Agora, se você já identificou ou o seu cliente já te falou que ele tem, aí você faz a massagem e depois você foca ainda mais no tratamento. Certo. Uhum. Então, esse é um curso, né, para quem tem, né, interesse, assim, de se formar, de ter essa formação. Ele é tanto para quem quer trabalhar, né, com isso, como até, por exemplo, vai em casa, eu quero aprender para fazer na minha família, como prevenção, né, como tratar, né, porque eu tô te perguntando isso porque às vezes a gente escuta isso, né, lá na Única, que é gente que não tem interesse em trabalhar com isso. A maioria, sim, vai para se profissionalizar, né, para trabalhar. Mas a gente também percebe que tem pessoas que querem o autoconhecimento, tratar a sua família de uma forma mais natural, vamos chamar assim, né? Também teria essa possibilidade, né? Sim. Eu só brinco com o pessoal que eu falo assim, olha, gente, a gente pode fazer até na gente mesmo, né? Vir aqui, né? Mas quem tem problema de coluna, vai num terapeuta, vai num massoterapeuta, né? Eu acho que tem que ter... Eu acho que a troca tem que existir. Né? Eu posso, às vezes, chegar em casa fazer para amenizar alguma dorzinha, mas nada melhor do que você ter a troca com outro profissional. Eu falo a troca mesmo, a energética. Tudo isso flui,
né? É um círculo, você vai fluindo, né? Então, e aí você pode cuidar da sua família também. Né? Eu mesma, eu faço às vezes quando no meu pai, né? Então a gente foi viajar, ele ficou com o pé super inchado, então ia lá, fazia e foi amenizando. Então, assim, você tem esse conhecimento, você ajuda quem tá próximo, né? Quem você ama, né? E qualquer pessoa pode fazer esse curso, ou tem que ter um pré-requisito, tem que ter feito outro curso antes? Não, qualquer pessoa, né? Desde que Quem vai aprender do zero essa massagem. Exatamente. Começa. E assim, eu sempre falo que qualquer coisa que você vai aprender na vida, você tem que se aprofundando, né? Sim. Então você vai lá, inicia, aí você gostou, sempre tem aquele que nem você falou, eu adoro, né, receber a massagem no pé. E eu também. E aí, no caso, eu vou puxar um saco um pouquinho também da reflexologia. Você vai se aprofundando mais. Então, por isso que eu falei, não é só uma massagem. Quando você identifica isso e que você vê ali que, nossa, essa é uma característica que eu posso trabalhar na pessoa, né? Então, uma pessoa que é muito mandona, muito ansiosa, opa, peraí, a gente pode trabalhar através da massagem, né? Essas características dela. Depois você me passa esse ponto aí pra eu fazer no meu marido? Vamos fazer, eu vou analisar o pé dele depois. Por favor. Então, assim, qualquer pessoa, assim, pode fazer. Né? Eu ia te perguntar alguma coisa e acabei esquecendo. É que a gente já falou tanta coisa. Não, mas eu ia perguntar alguma coisa e esqueci. Vou falar uma coisa a mais que me perguntaram na aula, aluno, né? Hoje você vê no mercado aí que vende um tapetinho que tem uns pontinhos, não sei se vocês já viram, que vem lá, tapete para reflexologia, tá? Só que assim, professora, funciona? De certa forma vai relaxar. Porém, o tamanho que vem não é o tamanho, vem um tamanho padrão. Mas não é exatamente. Então, será que ele vai trabalhar certinho os pontos? Aí não é então, um profissional mexendo, né? Exatamente. Então eu falo, gente, isso é para dar uma relaxada. É melhor passar o pé no cabo de vassoura. É igual você comprar aquelas baciazinhas de escalda-pés que tem lá, faz a massagem, você põe no pé. Isso é para relaxar. Sim. Agora, tratar, gente. Não é um tratamento. Nada melhor do que realmente um reflexoterapeuta. Sim. Vai ser mesmo uma massagem relaxante, não como uma reflexologia. Então, assim, só vai mesmo dar uma amenizada. Não vai tratar alguma coisa. Eu sei, né, que vocês colocam uma toalha no pé que não está sendo mexido, né? E qual é essa explicação dessa toalha? Assim, às vezes você vai num lugar e a pessoa pega simplesmente, né, devia ter trago uma toalhinha, joga uma toalhinha em cima. Tudo bem, ela tampou o pé que ela não está trabalhando, para não ficar com frio, para não ficar exposto. Só que na aula eu ensino a fazer a botinha, né? Que fica uma botinha que dá um aconchego, né? Um aquecimento para quem está recebendo, que tem muita diferença na massagem. Para você ver, uma simples toalha num pé faz muita diferença a forma como você coloca. No pé que não tá usando. Porque você tá usando ele, você tá aquecendo ele, Exato. Né? Imagina assim, vamos supor que você também já fez o escalda-pés com a água ali, né? Morninha, gostosa, aí você vai deitar para receber a massagem. Se o outro pé fica exposto ou simplesmente com uma toalha jogada, ela vai sentir frio, ela vai ficar incomodada, ela não vai conseguir relaxar. Agora você faz a botinha ali bonitinha, né? Não, e olha, eu sou uma pessoa, se os meus pés não estiverem aquecidos, eu não vou relaxar, não. Eu sei. Né, Sibeli? Sim. Né, Sibeli? Sim. Ela sabe, a primeira coisa, quando eu deito na maca, pode estar calor. Cobre meus pés, por favor. Sim, sim. E aí, isso traz um aconchego. Para quem está recebendo, assim, percebe. E é uma massagem, eu falo até para quem está aplicando, é uma troca muito gostosa, né? Porque é gostoso. Eu gosto de mexer nos pés, né? E é legal assim, antes de eu começar com massagem, né, já trabalhava ali como manicure, pedicure, eu já fiz tanta coisa, mas assim, isso me chamou para ir trabalhar com os pés, né, assim, de certa forma. Faz sentido, né? E aí, por quê? Eu via em muitos lugares, assim, lá, né? Faça a unha, né? E ganhe uma reflexologia. Eu falei, como assim? Só que aí eu fui percebendo que essas reflexologias, entre aspas, é só uma massagem. Falei, não, deve ter alguma coisa a mais. Aí foi onde eu fui me aprofundando, porque eu já tinha feito, mas eu fui me aprofundando ainda mais. E o estudo nunca para, né? Você vai se aprofundando nos pontos da medicina chinesa, daqui a pouco você vai querer fazer acupuntura e aí que você vai evoluindo, exatamente. Né? E acaba sendo um diferencial, né? Sim, pro profissional. Nossa, é demais. Você chegar numa consulta com um profissional e você falar uma coisa e falar, não, você não pode fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Porque às vezes não é o paciente que escolhe, né? Eu vi um professor nosso falando sobre isso. Ele falou,
as massagens é um tratamento mais terapêutico. Quando você pega por exemplo, a acupuntura é uma coisa mais técnica. Então, às vezes a pessoa vem, eu quero receber moxa. Mas por que você quer receber moxa? Não é moxa o seu caso, é aurículo, é reflexologia, entendeu? Então não é o paciente que escolhe, né? Porque ele vem pelo oba-oba, eu quero fazer massagem relaxante. Às vezes não é massagem relaxante que você está precisando. Daí que eu falo da importância de um bom profissional. Pode até fazer, mas a técnica melhor para ela essa é outra, outra. Então o profissional tem que ser muito centrado, muito ético, né? Para saber oferecer a melhor opção para o paciente, para o problema do seu paciente, né? E não sair mexendo nele, não é linha de produção. Vem, deita um na maca, mexi, próximo. Deita outra, próximo. Não é assim que funciona, né? Ô, Cibele, vamos pra gente finalizar, vamos pensar em alguma coisa aí que tá super comum por aí, por exemplo, que nem você falou da insônia, enfim, que mais? Dores em algum lugar, pode ser de coluna, na coluna. E dá umas dicas aí, o que a gente pode fazer. A gente entendeu que tem que ter uma técnica, uma sequência, mas eu tenho certeza que todo mundo gostaria de saber. Um pontinho, eu tô em casa. Vai estar vendo o vídeo, vai lá e vai ficar mexendo no pé. Então, alguma dica simples, assim, que eu acho que dá pra quem tá do lado de lá fazer, ajudar. Quando a gente tá com dor, a gente tem que sedar essa dor. Sedar, a gente faz pressão. Ou a gente fala com pressão digital. Que bonitinha essa palavra, né? Porque é como se fosse uma acupuntura, só que com a digital. Na aula, inclusive, além de eu ensinar com o polegar, eu também ensino a forma de trabalhar com gancho. Tá? Que eu até falo que é o Czinho da Cibele, com um ganchinho aqui, onde eu encaixo no pé dessa forma, né? E eu consigo ir mais a fundo no ponto. Tá? Então, ou até mesmo para quem está trabalhando, o reflexoterapeuta, não sentir tanta dor, né, no polegar. Tem algum aparelho para isso que você, sei lá, uma madeirinha que você pode... Falar. Existe isso? Existe. Eu pensei nisso agora. Existe, tá? Se você procurar hoje no mercado, principalmente eles usam umas madeirinhas ou às vezes é em ferro mesmo, depende. E aí você pressiona com aquilo. Você pressiona, porque aí você ameniza até um pouco a sua... Porque dói um pouquinho a mão às vezes, né? Mas assim, depois você acostuma. Só para quem tá começando que fica um pouco incômodo às vezes, porque, nossa, cansou meu polegar, não tô acostumada com esse movimento. É normal, sim. É igual você fazer atividade física, né? No começo você pode, e pode sim usar. Só que eu, Cibele, prefiro a mão, o toque, tá? Eu falando você sente. Exatamente. Ali. E o próprio, cliente, ele também gosta de sentir ali a mão, tá? Mas nada impede de você querer trabalhar com instrumentos de reflexologia também, tá? Então, assim, como a gente estava falando de sedar, eu tô com uma dor na cervical. Lembra que eu falei que aqui é cervical, tá? Então, eu posso ficar aqui de 3 a 5 segundos pressionando. E aí, eu vou aumentando essa pressão um pouquinho mais. Então, eu posso vir aqui, 1, 2, 3 e pressiono mais, Vou mais a fundo, tá? Então, eu vou monitorando essa pressão. Detalhe, não é para o seu cliente sair com dor por causa da pressão. Então, isso você pode fazer em casa, tá? E aí, aqui é a coluna, né? Então, você pode ir fazendo essa... Lateral interna. Interna. Vai seguir aquele que é a coluna, tá? Lateral interna. Então, eu posso vir trabalhando essa região aqui, tá? Agora, uma dor ciática, aí é mais a fundo, né? O ciático, ele vai trabalhar tanto a região da coluna, como também a região essa região da pezinha que a gente tem o cóccix, né? Joelho, a gente também trabalha joelho, porque quando a pessoa tá com ciático, dói o joelho, dói até a ponta do pé, porque é aquele nervo que vem por dentro, né? Tá? Então, já é mais a fundo. Agora, em casa, eu tô com dor de cabeça. Tá? Trabalha aqui, pontos da cabeça, tá? Trabalha um pouco a cabeça. É legal você trabalhar também o plexo solar, porque ele pode estar ali acelerado, que geralmente quando dói a cabeça, porque a pessoa tá pensando muito, né? Eu falo pensando muito no sentido acelerado, sim. Tá? E aí eu vou identificar, vou pegar o mapinha aqui, que fica até legal para mostrar, tá? Aqui a gente tem, tá vendo? Bem, você vê aqui, o segundo dedo, desço reto, tá? Aqui, mais ou menos... Bem aqui, é o plexo solar, tá? Bem aqui. Ele fica próximo a estômago, a fígado, tá? Então, essa região aqui é que eu posso trabalhar mais para essa questão de ansiedade. Tá.
Porque tem ansiedade. Aí você fica lá, ó. Quem não tem. Né? Então eu vou usar o pé, então eu vou nessa região aqui, ó. Segundo dedo, desço. Tá vendo que é perto da curvinha? Subo um pouquinho. Bem no meio. Vai estar bem aqui, ó. Tá. E aí você sente. Aí você ceda. Que aí ceda aperta, pra acalmar, conta né? até 3, aperta um pouco mais, conta até 3, tá. Se eu for trabalhar numa pessoa assim mesmo, né, eu atendendo, eu vou ficar ali cerca de uns 10 a 15 minutos só pressionando esses pontos. Uau! Quanto dura um atendimento desse, de reflexo? Legal. Um completo, assim? Só a questão da massagem com os pontos, né, que a gente fala que é a reflexologia mesmo, geralmente 20 minutos no pé, 20 no outro. Aí eu vou terminar com um tratamento, uma patologia, eu fico mais de 10 a 15 minutos, dependendo dos pontos que tem que trabalhar. Uma hora. Porque tem casos que eu vou trabalhar menos pontos, tem casos que eu tenho que trabalhar muito mais. E os mesmos pontos tem nos dois pés, ou não? Não. Aqui, por exemplo, né, eu trouxe um pezinho só, então aqui é o meio do pé, esse aqui é o meu pé do lado direito, certo? Então, ou seja, eu tenho que olhar no mapa, porque coração... Não tá aí. Né? Pode até ter um pedacinho, porque eu sempre falo que o coração, né? Mais pro meio, só que alguns mapas, isso é legal você perguntar, porque alguns mapas são diferentes nessa questão do coração. Alguns mapas você ainda vê um pedacinho do coração do direito, tá? E alguns você não vê só do lado esquerdo. Tá errado? Não tá errado. Porque a gente também não sabe como exatamente é o coração, né? A posição do coração naquela pessoa. Eu, Cibele, eu trabalho o lado esquerdo, o ponto do coração, e um pedacinho aqui do direito, que é bem aqui, né? No cantinho, tá? Então a gente olha aqui, os órgãos que eu tenho, só vai estar de um lado. Exceto que nem deu o exemplo do coração. Sim. Tá? Isso, né? E os outros não. Então eu divido, porque se aqui é minha coluna... Tem aqui. Pulmão. Isso. Aí é legal você ter falado isso, porque, por exemplo, a gente estava falando antes, né, do intestino, lembra? Do intestino preso, que eu até brinquei, intestino preguiçoso, que afeta bastante pessoas, né? Então, na reflexologia eu posso tratar. E aí eu tenho a manobra certinha de fazer, como se fosse quando a gente faz um pouquinho na drenante, aquele movimento de empurrar, né? Então, eu tenho certinho aqui, ó, na região. Aí eu passo pro outro pé e empurro. Você vai empurrando o cocô pra baixo. No pé. No pé. É muito legal. Muito bom. É muito legal, tá? Então, o pós-reflexologia é legal falar, né? O pós que eu falo que a pessoa recebe, então ela pode ir mais ao banheiro tanto. Já vai falar isso pro seu paciente. Pode acontecer isso. Outra coisa, a gente fala das doenças não curadas. Por exemplo, um resfriado que ela tomou um medicamento, achou que tá bem, só que ficou ainda um restinho lá, a reflexologia vai expulsar esse restinho que tá lá. Então ela pode ter aquele ai, nossa, eu fiquei resfriado. Não, tá liberando, porque ela libera todas as toxinas. Às vezes na massagem mesmo, a pessoa para no meio pra fazer xixi, né? Porque... Na reflexologia também, tá? Também, né? Também. É bom até avisar o paciente, né? Se sentir vontade. Aqui em cima a gente tem as partes drenantes, né? Os nódulos linfáticos, né? Então, ou seja, conforme eu tô trabalhando aqui, eu também faço uma drenagem. Caramba. Aí quando eu vou pro outro pé, já aconteceu. Quando eu vou pro outro pé... só parar. Ai, eu preciso ir no banheiro. Dura uma hora uma massagem dessa? Sim. Um profissional, entre anamnese e massagem, você vai para um atendimento de 1 hora, mais ou menos. Agora se você for colocar escadapés e tudo mais, vai... E a pessoa que quer fazer o curso se tornar um profissional, quanto que ele cobra numa massagem dessa? Sempre tem essa pergunta, né? Os alunos, né? Quanto cobra? Quanto que eu gasto? Quanto que eu gasto? Quanto que eu cobro? Eu vou falar uma coisa que é minha, que eu gosto de falar bastante, antes de tudo, é assim. Qual é o valor que você dá pro seu trabalho? Qual valor você daria para sua massagem? Valor que eu falo assim, eu pagaria X na minha massagem. Primeiro, por quê? Porque você tem que valorizar você primeiro como profissional. Primeiro item, certo? Então isso é legal você pensar, né? Tipo assim, poxa, por que eu falo isso? Porque aí a pessoa vai pensar e fala assim, não, eu preciso entender um pouquinho mais, eu preciso aprender. Não, então acho que para início, às vezes, é X. Mas aí é questão de cada profissional, tá? Porque o pessoal fala, mas por que cobra tanto? Eu falo assim, ele tá dando valor ao serviço dele, certo? Mas, geralmente, você vê por aí a partir de R$90. A partir de... Porque também tem a questão do local, se você vai atender, de repente, a domicílio. Seus custos, né? Exatamente. Você tem que saber precificar muito bem o seu trabalho. Isso, então, a partir de 90. Porque aí você vai ver, eu vou precisar, vai escaldapé junto?
Aí já Sim, vai você mudar vai o valor. fazendo um pacotinho, legal. Né? Então a partir de 90, uma massagem de uma hora. E assim, 90 ainda é um preço bem justo, né? Que eu falo assim, justo que Não, é um preço bem bacana. É o mínimo, assim, né? Porque, pô, é cansativo também um pouquinho, né? Então, porque eu falo cansativo no sentido de, como posso dizer, né, gente? Eu penso assim, que nem você falou, dar valor ao seu trabalho. Gente, tirar uma dor... Não, e isso que eu ia falar. Não, eu falo não é só dar valor ao seu trabalho, você tem que pensar quando precifica precifica alguma coisa na transformação que você vai fazer na vida do outro. Sim, exatamente. Porque muitas pessoas vêm buscar massagem ou atendimento, ele não tá nem aí pro seu currículo, ele quer resolver o problema dele. Ele não quer a massagem, ele quer resolver o problema dele, né? Ele quer isso não tem preço. Daquela noite. Exatamente. Então, a transformação que a pessoa vai ter é impagável, né? Sim, então, o que é 90 reais para um cara que não conseguia andar e você resolveu você o problema dele? Você trabalha tirando a dor. Tá? Sim, exatamente. Então, o profissional, quando eu falo cansativo, é nesse sentido assim, às vezes você tá ali, você tem que pensar, falar, poxa, às vezes você tá mesmo, imagina, cansado, aí você já dá aquela relaxada. Não, é um trabalho braçal, né? Só que, você tem que fazer força. Exatamente. Intelectual e braçal. Mas quando a gente faz o que a gente gosta... Sim, exatamente. Você nem vê o tempo passar. Exato, Eu não me cansava, gente, fazendo massagem quando eu fazia. Eu relaxava junto. Não sei se era o ambiente... E a partir do momento que você trabalha numa postura correta, que isso o pessoal aprende no curso também. Então, a postura correta, a sequência, a pressão correta, isso não deixa... Acho que a Sibeli vai falar isso, mas eu ia perguntar assim, isso. O que você faz depois, né? Pra você... Porque tem a troca de energia, você não quer a energia daquela pessoa. É nesse sentido que eu falo, entendeu? Que o profissional tem que pensar assim, poxa, peraí, eu tô puxando. Por isso que eu ia falar, no começo, tô falando por mim, no começo eu achava cansativo. Porque eu não sabia no começo, isso há 9 anos atrás, eu não aprendi a forma de me blindar em relação à posição, exatamente, a postura e energia, tá? Por isso, o cansativo que eu quis dizer é isso, para quem tá começando, às vezes pode achar. Te esgota, né? Só que se você aprender, que nem eu ensino no curso, técnicas de você, hoje em dia, o SEO, né? O que é meu, é seu, é seu. Né? A gente tem várias técnicas aí de se bloquear um pouquinho, o reiki. Então, assim, eu dou dicas, então não se torna dessa forma. Ninguém vai sugar a sua energia. Exato. Então, você sabendo porque ninguém vem para uma terapia, ganhei na Mega Sena, vou para Disney, eu quero ir na terapeuta. Ninguém faz isso, né? Ele vem porque ele tá mal. E aí energeticamente... Ele acaba aprendendo a se blindar em relação a isso. E assim, quando você faz com amor, é igual comida, eu sempre dou essa dica. Se eu vou fazer uma comida com gosto... a comida vai ter um sabor, certo? Se eu for fazer de qualquer jeito, eu vou ficar cansada, tipo, e a comida não vai ter... Eu posso fazer a mesma receita, mas não vai ter o mesmo gosto. A massagem é a mesma coisa. Você pode aprender a técnica, né? Você, Vanessa, o André pode aprender a técnica. Ah, legal, aprendi. Só que a pegada dela vai ser diferente às vezes da sua, porque ela tá fazendo com amor. Ela se dedica àquilo. Ela fala, não, eu sou reflexoterapeuta, eu quero tratar essa pessoa, do que eu faço, eu quero tratar. Acho que o principal é isso, é você querer ver a outra pessoa bem, né? Exatamente. Pra quem quer ser um terapeuta, outro não, né? só tá vinculado a, é meu trabalho, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer. Aí pra ele vai ser cansativo. É o que entra naquele... Entendeu? Pra gente que tá ali, também pensa assim, então, isso mesmo. Eu acho que a dedicação, o conhecimento e você aprimorar cada vez mais, eu falo até de todos os conhecimentos, né? Então, eu sei agora fazer isso, eu vou agregar com aquilo, que legal agora. Não é que às vezes as pessoas falam assim, você faz de tudo, não se dedica. Não, muito pelo contrário. Você aprende muita coisa. Só que assim, você vai se dedicar a essa que você vai mais se apaixonar. Tem uma sempre que você vai mais se apaixonar. Mas o legal é que você domina o todo, né? Exatamente, porque você precisa aprender, né, assim, para melhorar o seu atendimento e você ter o seu diferencial. Exatamente. Porque nenhuma massagem ela pode ser a mesma técnica, mas com profissionais diferentes vai ser diferente. E a pessoa sente a diferença, viu? Sente a diferença. Então, quem busca um profissional completo é totalmente diferente. A pessoa vem para receber uma massagem, ela recebe um monte de coisa. Então ela sai de lá maravilhada, diferente de uma pessoa que só faz o básico. Tchau, próximo. Exatamente. É diferente o atendimento, né? Você aplica diferente. A Vanessa faz floral, ela aplica reiki no floral. Não precisa.
né? Teoricamente, não precisa. Não se ensina reiki no floral. Não. Mas ela aplica. Sim. É diferente. É igual né? a Aplica reiki numa massagem. O paciente sai de lá sem Uhum. saber por que a sua massagem é melhor que a outra. Exatamente. Né? Porque é de tanta energia que é Ou colocada sabendo, ali. ele vê tudo isso, né? Pode ser também, né? Sim, sim. É que às vezes você faz as coisas e nem fala Ah, que tá fazendo. Então, né? já aconteceu, né, de atender pessoas, eu quero experimentar reflexologia, ou até em aula mesmo entre os alunos, e a pessoa começa a chorar, tá? Na hora da massagem. A começar, por quê? Eu tô trabalhando emoções no pé também. Então, às vezes aquilo o timo, né? Lembra que eu falei dessa região, de trabalhar essa região? A gente tem o timo, onde a gente guarda. Você pode ver, quando uma pessoa tá ressentida, quando você na relaxante começa a fazer esse movimento, fica dolorida, a pessoa sente dor. Tá? Então, quando eu tô fazendo a massagem no pé, que eu trabalho aqui também a região do timo, eu tô liberando isso. Então, às vezes a pessoa chora e pergunta, tá? Usando sempre, professor, por que eu chorei? Por que eu fiquei assim? Aí eu vou explicar, né? Falo, não, é porque, olha só, você tá mais leve? Tô, nossa, que delícia. Tem gente que dorme. Tem gente que literalmente dorme, ronca até. Poxa, não precisa falar que ronca. Não, mas assim, porque relaxa profundamente, demais, né? E imagina, você também tá de barriga. Não, e também tem gente que vê luzes, vê coisas, né? E que também, né, já vários depoimentos. É muito legal. Vários depoimentos. E os alunos, o legal do curso que é o quê, né? Você aplica e você recebe. É a troca também. É a troca. Né? Então, isso que é gostoso. Todos os cursos, né, que a gente tem lá são assim. sim. Vai pra maca, troca, volta pra maca. É um dos diferenciais, né? A Teoria pessoa toda em aprende cima da prática. E ainda recebe tudo que ela tá aprendendo, até pra conseguir perceber os benefícios, né? E se cura. Sim. Tá? Eu já vi alunos falar isso. Sim. Que no curso. Ixi, muitos. Tá, então é isso que E depois ele vai vender essa verdade dele, né? Ele vai oferecer esse serviço com mais... Sim. Eu vou falar pra você que assim, eu vou falar rapidinho assim. Eu, há 9 anos atrás, eu tive crises de ansiedade, né? E pânico mesmo, né? Início de depressão. E o que me tirou mesmo, que me ajudou, foi a massagem. Não foi remédio, foi a massagem. Porque eu comecei a fazer o curso, né? E aí no curso que eu fazia você começou também, a receber. E aí eu fui percebendo que semanalmente eu não tava tendo mais insônia, crises, né? E aí eu falei, opa, mas eu não... Porque eu tava passando com psicólogo e tudo. E já ia ser encaminhada pro psiquiatra, né? Pra tomar talvez um medicamento. Mas não precisou. E aí eu fui entendendo, né? Fui ligando uma coisa com outra. Peraí. Porque tudo é interligado, né? O corpo, a mente, o coração, o espírito, a energia. Tá tudo ligado, né? Quando a gente faz uma massagem, a gente trabalha o campo energético. Entendeu? Então... Pois é. Que coisa. E a troca da energia com quem você vai... com quem você tá fazendo a dupla. Muito bom. Só não temos mais tempo, então vamos embora. Legal, bom, eu adorei Cibele, pra variar, adoro conversar com Cibele, adoro a massagem da Cibele, adoro os cursos da Cibele. Mas ela vai voltar para falar de outra técnica, né? Sim, logo a gente marca um. Sim, que a Cibele, além da reflexologia, fala também de outros assuntos, né? E a gente vai marcar sim, mas com certeza. Muito bom. Adorei, Cibele, gratidão de coração. Vou fazer assim, né? Gratidão. Espero que todos tenham gostado, né? Sim. Então compartilhem esse vídeo aí com quem vocês gostam para conhecer essa técnica, né? Que é muito legal. Muitas pessoas nem conhecem, nem sabem que pode fazer isso, né? Que tem esse atendimento, enfim, ou pessoas que queiram trabalhar com isso, se formar nessa área, né? Aprender essa técnica, prestar esse serviço, né? Então isso é muito legal, né? Isso aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado também. Então até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Tchau. Tchau.